Bom, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? E como foi esse meio de improviso, né? Eu fui em cima de alguma coisa que eu já tinha, mas eu acho muito interessante a gente refletir sobre alguns conceitos, porque a gente fala muito de reforma íntima. E a gente só consegue fazer reforma íntima tendo um autoconhecimento. E para a gente se autoconhecer, a gente precisa entender o que se passa com cada um de nós. Qual é o sentimento que tá me movendo naquele momento, né? Então, eu gosto muito de trabalhar alguns temas que são fundamentais na reforma íntima, para que a gente possa refletir sobre se é isso aí mesmo que está acontecendo com a gente, né? E eu resolvi, então, hoje falar um pouquinho sobre o orgulho. Então, o orgulho, se nós formos olhar lá no Aurélio, fala que é um sentimento de dignidade pessoal, de brio, de altivez e conceito elevado ou exagerado de si mesmo, soberba, né? Já na visão espírita, o orgulho é uma imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade. Então, vejam que dá uma diferençazinha, né? E a gente acaba concluindo que o orgulho é um exagero da autovalorização que não se iguala à nossa realidade interior. Ou seja, a nossa realidade interior é uma coisa, e o orgulho faz com que a gente se veja mais do que a gente é, né? E a gente vai refletir um pouco sobre isso, então. Em vários textos dos evangelhos, nós encontramos passagens onde Jesus alerta sobre o orgulho, né? Lá em Mateus 23, a gente vê que qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ainda em Mateus, a gente vê que a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Olha como é que chama atenção sobre o orgulho isso aí, né? Porque o orgulho, ele precede a destruição do quê? A queda do nosso espírito, né? Uai, não quer passar. Ixi, enganchou, gente. Só vou interromper o compartilhamento e vou voltar de novo, porque enganchou aqui. Desculpa, mas não quis, eu testei, passou legal. Deixa eu ir aqui. Aqui. Tá. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Isso está em Provérbios. Então, a gente vê que nesses 3 trechinhos, mas em muitos outros, Jesus vem chamando a atenção da gente, né? Nos Provérbios também vem chamando a atenção, que a gente precisa aprender a ser humilde. E a humildade, ela é o oposto, né, do orgulho. Para a gente entender a humildade, porque existem conceitos errados de humildade, né? A humildade é uma das maiores conquistas do espírito. E quem consegue conquistar essa virtude aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. Então, a primeira coisa que vem trazer a humildade é que quando você faz alguma coisa pelo outro, você não faz alarde daquilo. E isso é uma grande conquista espiritual. E a humildade, longe de ser servidão, é, antes de tudo, independência, liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito. O que acontece com a gente quando a gente exalta muito o orgulho?
a gente não tem liberdade, porque a gente é escravo daquele orgulho. O orgulho faz com que a gente coloque uma máscara e represente o tempo todo alguém que a gente não é. E aí, o que acontece? Você se obriga a ser cada vez mais alguém que você não é. Já quando você aceita a humildade, você adquire a humildade, você tem uma liberdade interior de ser quem você é. Independente do que os outros pensem, do que os outros achem, de como as pessoas achem que você tem que ser. É você aceitar você do jeito que você é. Isso traz uma liberdade enorme para a gente, né? Então, quando a gente tem o direito de reclamar e a gente não reclama, quando a gente se abstém de fazer o mal ou de nos vingar, né? Quando a gente procura estender o bem, adotando a compreensão e entendimento para com o próximo, nós percebemos que a humildade começou a acender em nós a luz da sua glória. Esse aí é o primeiro passo para a gente aprender a ser humilde, né? É quando você começa a entender que certas atitudes, elas não trazem nada de bom para você. E você troca o ruim pelo bom. E a gente vai vendo que isso vai melhorando muito a vida da gente, né? Então, a humildade, ela não é servidão, como muita gente entende, nem é sinônimo de pobreza, né? Porque as pessoas têm o costume muito de falar assim, de uma pessoa que está numa situação de pobreza grande, porque eles são muito humildes, tem muito pobre mais orgulhoso do que muito rico. E está nessa condição de pobreza justamente para aprender a ser humilde, né? E isso independe de servidão. A humildade, ela vem nos mostrar que nós somos todos iguais, que todos nós temos as nossas dificuldades. Humildade não é servidão, né? Aqui o Kardec nos fala sobre... Nós paramos aí. Né? Então, ótimo. Existe orgulho saudável, né? Então, o orgulho saudável é falta de vocabulário, na verdade, tá, gente? Não existe orgulho saudável. Mas você falar que você está orgulhoso do seu filho porque ele passou no É igual inveja vestibular, boa. você se sentir orgulhoso de um bom trabalho que você fez, que você realizou, isso não é ruim, isso é bom, porque a gente tem que ter autoestima, a gente tem que ter reconhecimento de quando a gente faz uma coisa boa. Então, se eu faço um bom trabalho, se eu vou lá, se eu supero desafios, se eu adquiro conhecimento e vou lá e realizo um bom trabalho, é natural que eu tenha orgulho de mim. Mas não é esse orgulho que me faz sentir melhor do que ninguém. O orgulho de eu estar superando os meus desafios. Então, isso é uma falta de vocabulário mesmo, tá? Mas essa questão de falar desse orgulho saudável, ele está associado à autoestima, à autoconfiança, desde que você não perca o parâmetro de quem você é e você não se sinta nunca melhor do que os outros, né? A gente tem que entender que a gente está todo mundo no mesmo degrau. E o orgulho, ele é o sentimento da separatividade. Ele é o sentimento que separa. O orgulho, ele não consegue juntar, porque a pessoa não consegue estar junto do outro, porque ela quer sempre ser melhor do que o outro. E, na realidade, ele é um reflexo do medo, da baixa autoestima. Então, é o medo de quê? De ser subjugado, por exemplo. É o medo de ser dominado. É o medo de alguém superar você. É o medo de não ser amado. Ele achar que ele tem que ser sempre o máximo, né? Para poder ser amado, porque se ele não for além, ele não será amado. É o medo da negação do outro, da negação dele consigo mesmo, né?
eu não sou, eu não mereço, eu não dou conta. O orgulho é o medo da anulação. A pessoa acha que se ela não for orgulhosa, se ela não se sobrepor a todos, ela será anulada. Ela não terá valor algum. E o orgulho, no final das contas, em última análise, é o medo da morte. É o medo de acabar. E então a pessoa luta contra esse medo da forma totalmente errada. Ao invés dela ir pelo autoconhecimento, ao invés dela ir no sentido de se melhorar através do autoconhecimento, ela faz exatamente o contrário. Ela procura ser quem ela não é. E isso resulta num medo enorme, que às vezes a própria pessoa não reconhece. E o que se consegue com essas atitudes orgulhosas? Viver numa atmosfera de ilusão. Seja ela de destaque social, seja ela de destaque intelectual, a pessoa vive num mundo de ilusão, porque apesar dela se enxergar dessa forma, o outro vê que ela não é assim, né? E isso cria barreiras para que essa pessoa se conheça e melhore, que é o objetivo de todos nós, né? Então, a gente viver nessa atmosfera ilusória é muito ruim, né? E aí a pessoa fica o quê? Estagnada em níveis e padrões de pensamento e não cresce, que é o objetivo maior de cada um de nós. É o nosso crescimento pessoal. E aí, qual é a atitude que a pessoa toma? Ah, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar, porque ele vai se sentir vitorioso. A gente até reconhece que errou lá no fundo, mas a história de dar o braço a torcer é complicado. Então, o orgulho impede de pedir desculpas, mesmo quando a gente reconhece que está errado. Ele impede que a gente reconheça que uma determinada postura, que um determinado pensamento, em determinado momento, foi errado. E aí, quando você não admite o seu erro, você também não tem como consertá-lo, né? Ele nos impede, muitas vezes, de desabafar, de contar algo que nos oprime, incomoda. Por quê? Porque eu sou o máximo, eu não erro. E aí a gente vai engolindo aquilo tudo. Porque falar, e às vezes até admitir um erro, é muito difícil para quem coloca o orgulho lá em cima, né? Ele leva para a direção contrária daquela que a gente sabe que tem que ir, só para não dar o braço a torcer. Então, em determinado momento, eu tomei uma atitude, porque o meu pensamento era esse. E depois, ao longo do tempo, foi se vendo que aquilo que eu achava que era maravilhoso não é. Eu posso mudar o meu rumo? Posso, mas para isso eu tenho que admitir que eu errei. E aí a pessoa não muda, permanece no erro, porque não quer dar o braço a torcer. Ela impede de ser razoável, de procurar um ser querido, de dar algo de si para o semelhante, né? Eu tenho, por exemplo, algumas professoras que elas absolutamente não gostam de partilhar nada com as outras. Todas as outras partilham e veem o que deu certo, o que funcionou, o que foi legal. Ela faz, às vezes, um trabalho muito legal, mas ela não partilha, porque ela acha que ela foi lá, ela ralou, e aí o outro não tem direito de aproveitar aquilo que ela fez.
Isso é uma questão de orgulho, é você não dar algo de si para o seu semelhante, né? E aí fica aquela situação difícil, porque ela aproveita dos outros, mas ela nunca partilha com os outros. E é assim que, às vezes, a gente age, né? Porque eu suei, eu fui lá, eu procurei, então eu não vou partilhar com o outro. As características do ser orgulhoso. O amor próprio é muito acentuado. A gente tem que ter amor próprio, a gente tem que ter autoestima, né? Agora, a gente achar que é melhor do que todo mundo, aí a gente acende a luz vermelha. Então, essa pessoa se contraria por pequenos motivos, por exemplo, né? Ela reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outra em relação ao seu comportamento. Então, faz qualquer coisa, você chega para a pessoa e fala, olha, não funcionou, não foi bacana. Primeira coisa que acontece é o melindre. E a segunda coisa que acontece, ela olha para você e fala assim, mas você é assim assado. Mas você também fez tal coisa errada em tal momento. Ela reage agredindo, né? Lembrando de momentos que já passaram, às vezes, anos, e ela reage dessa forma. É uma pessoa que necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as próprias ideias. Como diz o Irineu, só eu sou perfeita, só as minhas ideias são perfeitas. E o outro está sempre errado, né? Pessoas centralizadoras demais, elas são muito assim, né? E não aceitam ideias que são melhores. Ela não aceita a possibilidade do erro, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Gente, olha que sério que isso é. A gente não está sempre certo, né? E aí a pessoa se mantém naquele estado de que ela está sempre correta, que ela está sempre certa. Olha que dificuldade. Menospreza as ideias do próximo. É a mesma coisa, somente as minhas ideias devem prevalecer. E ao ser elogiada, por qualquer motivo que seja, ela se enche, infla que nem um balão, né? E vai reafirmando a sua importância pessoal como se fosse o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, como diziam os meninos, né? Aquela pessoa como se ela fosse o máximo de tudo. Ainda falando das características do orgulhoso, a gente pode falar que ele se preocupa muito com a aparência exterior. Os gestos são estudados, ele dá demasiada importância à posição social e ao prestígio pessoal. É tudo casca. Ele acha que todos os circundantes, todo mundo, familiares, amigos, tem que girar em torno dele. O mundo tem que girar em torno do umbigo dele, do que ele quer. E ele não admite se humilhar diante de ninguém. E aqui a questão de humilhar não é se humilhar, não, é de se igualar, né? Achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. E ainda usa de ironia e deboche com a pessoa. E é muito ruim, é uma coisa que causa muito mal-estar. Abandonar o orgulho parece ser doloroso, gente, porque o orgulho, na verdade, ele nos coloca, parece que ele nos coloca de pé, parece que é o que nos segura, né? Todos nós temos os nossos momentos de orgulho, e às vezes é aquilo que parece que nos mantém. Ele parece ser a proteção da nossa identidade, muitas das vezes. Não, mesmo quando não é o tempo todo, em algumas situações, ele é a nossa proteção, ele é a nossa máscara, né, que nos mantém ali. Porém, ele provoca atraso nas nossas vidas.
Porque quem se mantém nessa postura não cresce, não melhora, não se modifica. E abandonar o orgulho não significa, como eu já falei, sujeição, submissão, desde que se tenha a firmeza de propósitos. E aí Jesus fala em ser servo, não é? Nós sermos servos de Deus, sermos servos de Jesus. E existem dois conceitos de servidão. É o conceito do servo no mundo e o conceito do servo no conceito do Cristo. E aí, quem se baseia somente no conceito do mundo, entende servo como serviçal. E o serviçal subentende o quê? Uma atitude interesseira, uma barganha, tentar usufruir com aparência de humildade. Você já viu aquele pessoal que faz caridade, vai lá e tira selfie e posta na rede social? É horroroso aquilo. É humilhante para a pessoa que recebe a caridade e para quem faz é pior ainda, né? Então, isso aí não é ser servidor do Cristo, é ser serviçal. E se está servindo a quem? Ao orgulho. O servidor é aquela pessoa que o interesse fundamental dela é levar o semelhante ao bem-estar, independente dela se promover. E, principalmente, no bem-estar moral, na elevação e na valorização de si mesmo, daquela pessoa, mostrar para ele que ele é realmente bom, que ele tem valores, né? Sem você se colocar acima. Então, a gente tem que se conscientizar da nossa real posição dentro da nossa vida. Nós somos serviçais ou nós somos servidores? A quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo ao mundo ou nós estamos servindo ao Cristo? A gente precisa parar e pensar, né? Tem gente, por exemplo, que quando tem uma empregada, uma faxineira, entende essa pessoa como uma serviçal e não como uma pessoa igual que está prestando um bom serviço a você. E trata aquela pessoa como se ela fosse menor. Isso não é ser servidor do Cristo. O servidor do Cristo, ele tem aquela pessoa na sua casa como uma pessoa igual a ela, que nesse momento está lhe prestando um serviço pelo qual você está pagando, né? Mas é todo mundo ali, no mesmo degrau. Então, a perda do orgulho, ele traz efeitos e consequências muito saudáveis para o ser. Mas como que a gente pode combater esse orgulho? Né? A gente pode começar iniciando pelas coisas simples. Falar baixo quando todos gritam, não querer falar mais alto que o outro. Ser surdo às calúnias, gente, não é fácil, né? Mas quando a gente rebate, a situação piora muito mais. Pedir desculpas. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de pedir desculpas. E pedir desculpa é você reconhecer o seu erro. E é importante que se faça isso. Dar algo de si que a consciência pede que se dê. Naquele momento em que você faz um exame de consciência e que você vê que você pode acrescentar ao outro, vá lá e dê. Não se feche no seu orgulho. Procurar o outro para reconciliação. Quantas vezes, né? A gente fica ali e desentende, e aí o orgulho impede que a gente volte a se reconciliar. Ou muitas das vezes o outro não aceita, mas se ele não aceitar, o problema é dele. A gente vai lá e tenta a reconciliação. Porque todo mundo erra. E nós erramos também, e nós também precisamos do perdão, precisamos da reconciliação do outro. E aí, o perdão, ele é a grande vacina contra o orgulho. Porque, primeira coisa, o perdão nos livra de uma carga enorme chamada mágoa. Ao perdoar, nós entendemos que nós também erramos.
que nós também precisamos do perdão do outro, e a gente se liberta. Então, o perdão ele é importante no processo de vencer o orgulho. Perdoar, uma palavra mais agressiva, uma atitude que não foi exatamente aquela que você queria, né? Mas a gente reconhecer que a gente também, em vários momentos da nossa vida, precisa do perdão. Eu estou falando aqui de coisas grandes, não, viu, gente? A gente está falando de coisa pequena que acontece dentro da nossa casa. Às vezes, a briguinha de marido e mulher, né? É alguém que falou alguma coisa que às vezes até foi mal entendido. É a gente, entre amigos, é a gente lá no nosso contexto da casa espírita. De repente, eu não gostei de algo ali que a Marilúcia falou, né? Mas aí depois eu vou lá e converso com ela no particular, bonitinho, e vou ver se eu entendi direito ou não. Então, a regra é simples. É o orgulho que separa a gente um do outro. Porque até mesmo quando a gente insiste em não perdoar, é porque o nosso orgulho está falando mais forte. Então, o orgulho, ele separa o tempo todo. O contrário do orgulho, a humildade, ela faz o quê? Ela nos une. E é isso que nós estamos procurando nesse momento. É isso que a gente está precisando. É de união, é de amor, é de carinho, é de um dar suporte para o outro, é de confiança. Tudo isso é contrário ao orgulho. O orgulho não deixa você confiar no outro, se entregar ao outro. Então, a humildade, a simplicidade, o reconhecimento da falha humana, seja em si ou no próximo, ela é libertadora. Ela nos liberta da mágoa, do ódio, do rancor. Ela nos liberta das máscaras que nós nos obrigamos a usar. Ela nos liberta dos ressentimentos, né? E, com pequenas coisas, pode-se minar a estrutura do orgulho. Uma vez eu li uma coisa que uma mulher, eu não lembro agora o nome dela, ela é uma psicóloga que faz tratamento com pacientes terminais. E ela estava falando o seguinte, que determinada coisa que te deixa mal, que você não gostou, ela falou assim, para e pensa, se você morrer semana que vem, que diferença essa situação terá feito na sua vida? Para a gente aprender a dar importância às coisas. Às vezes a gente se aborrece com algumas coisas que não tem sentido nenhum de se aborrecer. Que diferença isso vai fazer na nossa vida semana que vem? Nesse momento agora, está fazendo o quê? Está trazendo todo um amargor para dentro da gente. E, às vezes, é uma coisa boba, tola, né? Se a gente abrisse mão do orgulho, nem guerras teriam. Apesar do que muitas guerras, elas acontecem pelo orgulho dos povos que brigam entre si, mas elas são geradas pela ambição humana. Mas a ambição humana também é um reflexo do orgulho. É o querer ser melhor, é o país que quer ser melhor do que o outro. Né? E isso é um orgulho coletivo. Então, orgulho de raça, de religião, de casta, de posição social, tudo isso é bobagem. Se a gente combater esse sentimento dentro da gente, tudo isso vai sumir. A gente vai entender que todas as raças são iguais. A gente vai aprender a respeitar as religiões de cada um, o pensamento de cada um, ainda que eu não concorde absolutamente com o que o outro fala. Questão de casta, que é uma loucura, porque a gente sabe que existe reencarnação e quem está lá em cima hoje, amanhã vai estar cá embaixo.
Posição social nem se fala, né? Eu hoje estou numa posição, amanhã eu posso estar numa posição totalmente diferente. Então, é preciso que a gente aprenda a combater. Se não existisse esse orgulho todo, nós não teríamos hoje lá na Palestina, naqueles lugares todos lá, a confusão que está tendo hoje. No entanto, é orgulho o quê? Não é religião, gente. Não é um assunto que tem a ver com Deus, tem a ver com querer que a sua religião seja maior do que a do outro. Né? E quanta morte, quanta coisa ruim, quanto karma ruim essas pessoas estão trazendo. Não é só karma pessoal, é karma coletivo. O que estão fazendo com as mulheres hoje, lá, o que o Talibã está fazendo, é uma coisa, gente, que é um karma para muito tempo. Então, a gente precisa ver que esse orgulho até mesmo de ser o homem e que a mulher ela tem que andar toda coberta porque ela não pode ter opinião, ela não tem cabeça, ela tem que acompanhar aquilo que o homem fala, isso é um orgulho pavoroso. O machismo é um orgulho horroroso, né? E é por conta desse tipo de atitude que a gente tem aí feminicídios, que a gente tem ali tantas situações difíceis. Então, é tudo isso, por isso que lá no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho, eles falam que o orgulho é a chaga do mundo, porque ele é o pai de todos os outros defeitos. Quando a gente se livra dos pequenos pesos, porque às vezes são pequenos pesos, né? Nós nos fortalecemos para tratar dos pesos maiores. A gente, na verdade, adquire aquilo que a gente tanto quer, que é a paz. A gente quer tanto a paz, mas a gente briga contra a paz, né? Então, os ganhos tidos com atitude de tolerância, de humildade, vão fazer com que se resolvam situações consideradas por nós como mais graves. É aquilo. Será que a semana que vem, se você morrer, qual é a diferença que tal coisa vai fazer na sua vida? Quando a gente vê, a gente está se reconciliando, se unificando com desafetos do passado e fica mais flexível nas opiniões. Ter flexibilidade é muito bom. E o orgulho impede que a gente seja flexível, porque o orgulho se coloca como o pai de todas as razões. E aí a gente pode dormir em paz e sem esperar recompensa. Porque a gente faz isso não é para ter recompensa, não é para ganhar bônus hora, é para a gente se melhorar. A recompensa é o quê? É a melhora de cada um de nós. E aí fica a nossa reflexão para hoje, tá? Que a gente possa ter uma semana abençoada, que a nossa noite possa ser olhada, cuidada pelos bons espíritos e que tenhamos uma semana muito produtiva e que possamos refletir sobre o orgulho na nossa vida. Não tem esse nem aquele, gente, que não tenha momentos de orgulho. Muitas vezes nós temos muito mais momentos em que o orgulho nos toma conta da gente do que da humildade. É um aprendizado que não é fácil, é um aprendizado doloroso, porque é você se olhar no espelho e se reconhecer orgulhoso. Certa vez, eu conheci uma pessoa lá na loja dos meus irmãos, e ela estava com o marido com problema, com Parkinson e tudo, e ela falou para mim assim, eu sou tão boa, mas eu sou tão boa, mas eu sou tão boa, que eu sou quase santa. Eu olhei para ela e falei, puxa vida, que bom. Eu falei, eu estou tão longe disso. E aí depois, quando ela foi embora, a minha mãe falou para mim o seguinte, que esse moço, esse senhor, né, ele estava doente, estava com Parkinson, estava tendo umas alucinações, umas coisas, e que ela judiava dele horrores. Mas na cabeça dela, ela estava sendo boa para ele, ela era tão boa que ela era quase santa.
Olha só como é que a gente se ilude com o orgulho, né? Então, muitas das vezes, nós estamos achando que nós estamos sendo bonzinhos, que nós estamos sendo humildes, e a gente não está sendo nada disso, a gente está sendo orgulhoso. E é preciso que a gente pare e reflita. Esse sentimento que eu estou sentindo é realmente humildade, ou eu estou me colocando acima e estou deixando meu orgulho falar mais alto, né? Ninguém aqui é quase santo. A gente está muito longe disso, mas a gente precisa reconhecer que a gente possa ter, então, uma semana de reflexão sobre o assunto. Ficou curtinho, demorou porque eu caí, não percebi, mas é uma reflexão importante para a gente ter, tá? Que Jesus possa nos abençoar. Aqui fica a nossa bibliografia e terminou.